Ok, pessoal. Bom dia para todos. Nós vamos dar início, então, agora aqui à nossa palestra da manhã de hoje. A princípio, como de costume, vamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor Deus, nosso Pai de infinito amor, de infinita bondade, estamos aqui agora, nesta manhã de domingo, mais uma vez, voltando a nossa atenção para alguns ensinamentos da doutrina espírita. Nós agradecemos por nos ser concedida mais essa oportunidade de aprendizado, de reflexão, e rogamos ao Senhor que possamos ter a assistência dos bons espíritos, que possam nos auxiliar nessa oportunidade mais uma vez, para que o nosso aproveitamento possa ser o melhor possível. Em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecendo por mais esta bênção, nós damos por iniciada esta reunião de hoje. Que assim seja. Pessoal, a proposta para hoje, para essa oportunidade aqui, é falarmos um pouquinho sobre os princípios que a doutrina espírita nos traz sobre as penas futuras, penas e recompensas futuras. Trata-se, indubitavelmente, de um tema muito importante para todos nós, porque, conforme nós vamos recordar aqui, rapidamente, dentro daquilo que o tempo nos permite, os princípios que a doutrina espírita nos apresenta sobre a vida futura, a vida que nos aguarda a todos e de onde viemos anteriormente, que está diretamente relacionada com a vida atual, é da mais relevante importância. Bom dia, senhor Vasconcelos, bom dia, Cláudio, Ricardo, aí, estamos chegando. É da mais relevante importância, portanto, que nós nos preocupemos com isso. Esse tema envolve, obviamente, um dos conceitos fundamentais da doutrina espírita, que qualquer estudioso conhece perfeitamente, que é o da imortalidade da alma. Só que, antes de falar em imortalidade da alma, ou ao mesmo tempo que falamos em imortalidade da alma, é preciso também considerar não apenas a imortalidade, mas que seria a sobrevivência à morte corporal, mas também, ao lado disso, a conservação da individualidade. Porque, como bem nos orienta Allan Kardec, não adiantaria muito para nós sobrevivermos à morte se a alma não conservasse a sua individualidade e a consciência de si mesma. Seria algo como uma gota retornando ao oceano. E aí, como ele mesmo pondera, seria quase que a mesma coisa que não ter uma alma. Então, a grande importância dessa reflexão espírita é nós conhecermos em profundidade essa questão da sobrevivência da alma, ou seja, da imortalidade, com a consequente conservação. Janismara, Budi, Ivonete, bom dia. Com a consequente conservação da individualidade e consciência de si mesmo. Se nós nos lembrarmos bem, o próprio Cristo falou insistentemente, um dos temas principais, se não o principal tema da pregação de Jesus, foi o da sobrevivência, o da vida futura. Porque sem vida futura, sem sobrevivência, praticamente todas as recomendações que ele dava não fariam nenhum sentido.
próprio Paulo de Tarso iria dizer mais tarde, né? Se não tem uma vida depois desta, então comamos e bebamos, que amanhã estaremos todos mortos. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então, essa é uma questão que levou, ela é de tamanha importância que levou o próprio Allan Kardec a colocar logo no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é o primeiro capítulo, mas é o segundo, o meu reino não é desse mundo, dada a relevante importância dessa questão. Eu vou aqui. Eu vou aqui compartilhar, então, com vocês apesar de que um minutinho só que eu vou tirar esse para colocar um outro que está melhor. Colocar um outro que está melhor. Esse aí não é o que eu queria. Agora sim. Não, não. Esse daí é o título da nossa palestra. Porém, o que vocês estão vendo aí que eu espero que vocês estejam vendo, é o título da nossa palestra. Não sei se eu estou conseguindo mostrar. Acho que não, né? Vou voltar aqui. Compartilhamento. Aí sim. Aí. Agora eu acho que vocês estão vendo, né? Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. Aí então é o seguinte. Eu dizia, a importância do tema é tão grande que levou Allan Kardec a colocar isso logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um trabalho que ele fez, como sabemos, de interpretação do Evangelho de Jesus. Porém, antes de nós entrarmos propriamente nas questões do livro O Céu e o Inferno, que é onde eu vou chegar, eu vou trazer aqui uns 2 ou 3 textos do livro O que é o Espiritismo, onde, por exemplo, nós temos lá no capítulo 2º, noções elementares de Espiritismo. No item 50, a gente lê assim: o fim providencial das manifestações dos espíritos é de convencer os incrédulos de que tudo não termina para o homem com a vida terrestre, e de dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Os bons espíritos vêm nos instruir para nossa melhoria e nosso progresso, e não para nos revelar o que não devemos ainda saber, ou aquilo que não devemos aprender, senão pelo nosso trabalho. Então, fundamental entendermos isso. O papel dos espíritos é nos ensinar. O fim providencial é a melhoria do homem na Terra, espíritos imperfeitos como somos. Então, eles vêm nos instruir para isso, para o nosso progresso, para a nossa melhoria. Não é papel dos espíritos informar, trazer revelações que a gente ainda não pode saber, ou ainda aquilo que a gente precisa buscar por nós mesmos, sem que eles façam por nós. No 53, a gente tem esse texto aqui. Todavia, não tivessem elas por resultado, senão fazer conhecer uma nova lei da natureza, demonstrar materialmente a existência da alma e sua sobrevivência, isso já seria muito, porque seria um largo e novo caminho aberto à filosofia. E no item 100, a certeza da vida futura
e suas consequências, muda totalmente a ordem de ideias e faz ver as coisas sob nova luz. É um véu levantado que descobre um horizonte imenso e esplêndido. E só mais esse. Suponhamos, pois, que os espíritos sejam incapazes de algo nos ensinar que nós já não o saibamos, ou que não podemos saber por nós mesmos. Vê-se que só a constatação da existência do mundo espiritual conduz forçosamente a uma revolução nas ideias. Então, vejam só, tamanha é a importância dessa revelação trazida pela doutrina espírita acerca da existência do mundo espiritual, esse permanente interrelacionamento conosco, é tão importante isto que o Kardec chega a colocar aí no livro O que é o Espiritismo esse comentário. Ainda que as informações do Espiritismo se restringissem a isso, a tornar patente, a materializar diante de nós, como ele vai usar essa expressão várias vezes, materializar para nós a existência de uma vida futura, a existência de um mundo espiritual, só isso por si já seria suficiente para trazer para o homem terreno uma motivação bastante forte para que ele pudesse cuidar melhor da sua vida, à medida que ele vai percebendo como são estabelecidas as relações entre vida presente e vida futura. Mas é no livro O Céu e o Inferno, eu vou colocar aqui agora uma sequência que vai nos mostrar algo. Vejam só. O que vai servir de base, efetivamente, para essas reflexões aqui, de hoje, é o livro O Céu e o Inferno. Capítulo 7º, primeira parte, Penas Futuras, segundo o Espiritismo. Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras e Código Penal da vida futura. O que o Kardec explica logo no início dessa abordagem que ele faz é que os fundamentos para se estabelecer essa teoria, esses ensinamentos, foram adquiridos, foram obtidos pela observação, pela experimentação. Não se trata de uma teoria pré-concebida, um sistema substituindo o outro. Alguém lá se pôs a imaginar, a vida do espírito é assim, ou é assado, como é que vive um suicida, então fazendo-se conjecturas acerca disso. É algo fundamentado na experimentação. Como em todos os outros pontos da doutrina, ela se baseia na observação. E é isso que constitui a autoridade da doutrina espírita. É essa investigação que se fez a partir da observação dos espíritos, estabelecendo uma ligação entre a vida na Terra, como é que o sujeito era, os vícios que tinha, os defeitos que tinha, as virtudes que cultivou, as imperfeições que cultivou, acompanhando esse cidadão depois na vida espiritual ao longo do tempo. Então, logo depois da morte, uma semana, 2 semanas depois, um mês depois, de certa forma, de tal forma que ele ia observando a situação, as percepções do espírito, como elas iam ocorrendo, como elas iam se modificando à medida que o tempo passava, e também com base na modificação dele próprio, ele foi fundamentando tudo isso na observação, na experiência. Imagina assim, você interrogando centenas de espíritos, acompanhando milhares de espíritos, perguntando, indagando, e não só através de um único médium, através de informações obtidas através de um espírito só,
mas de diferentes locais, diferentes médios, ele ia interrogando, perguntando, porque um espírito, não é um relato de um espírito só, nem uma revelação feita a um único indivíduo. Então, não se trata, por exemplo, de informações que um espírito só deu, como é que era a vida espiritual. Porque isso podia ser apenas uma percepção dele. E as limitações de cada um, nós sabemos que levam o espírito a fazer observações incorretas, imperfeitas, imprecisas da vida espiritual. E também nem uma revelação feita a um único indivíduo, um único médium, por exemplo. Mas tem também o caso, por exemplo, que ele vai mencionar, que ele não se baseou também na revelação de um estático, por exemplo, sabe? Aquele médium que, em estado de êxtase, vai ao mundo espiritual, retorna, traz descrições. Ele sabia muito bem que isso não é confiável. E ele cita na Revista Espírita, por exemplo, estou lendo ainda aqui o volume de 1859, o exemplo clássico que ele dá ali, ele dá vários, mas talvez o mais conhecido é o do médium Swedenborg, aquele médium sueco, que ele entrava em êxtase, ele ia ao mundo espiritual, tinha visões, só que essas visões que ele teve, ele não soube interpretar, e ele construiu teorias equivocadas. E havia também um espírito que fazia revelações a ele, que fez revelações incorretas. Isso, mais tarde, o próprio Swedenborg, evocado pelo Kardec, veio dizer o que ele tinha escrito no século XVIII, que foi quando ele viveu, com base no êxtase, nas visões dele, nas revelações do espírito. Ele, no século XIX, evocado por Kardec, veio dizer que aquilo não estava correto, que ele tinha se baseado em informações erradas, que ele tinha feito interpretações equivocadas. Kardec cita também o caso de Santa Teresa, que tinha visões, né? Ela ia ao mundo espiritual, ela descreveu regiões infernais, falou do inferno, como se fosse uma realidade. Mas o que é isso? A crença da pessoa influenciando aquilo que ela vê, ela não interpreta adequadamente aquilo que ela vê. Eu vou passar um pouquinho rápido aqui a questão, então, do Código Penal que ele construiu da vida futura. Lembrando, então, reafirmando mais uma vez, tudo isso foi feito com base na observação, na experiência, nas investigações desenvolvidas, experimentações. Não é uma teoria pré-concebida, um sistema substituindo o outro, alguém lá parado imaginando, como faziam anteriormente os teólogos lá na Idade Média, no começo, se punham lá a imaginar como é que será que vive um suicida, como será a vida de um homicida, como será isso, e iam construindo sistemas. Cada um tinha um sistema próprio. Esses sistemas, muitas vezes, adquiriram a importância de dogma. Então, o Kardec vai dizer, não se trata disso. Isso não foi construído dessa forma. Isso foi construído com base na experiência, na experimentação. Então, esta é a autoridade da doutrina espírita para falar sobre esse assunto. Esse código tem 33 artigos. É uma coisa muito extensa, a gente levaria o dia inteiro para fazer uma abordagem adequada desse assunto. Então, eu vou passar muito por alto aqui, mas em alguns deles nós vamos falar um pouquinho mais. Já são 10 horas, eu perdi aí um tempo muito bom por causa dessa interrupção que houve, né? Vamos tentar recuperar isso aqui. Primeiro, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições e que não se despojou. Tudo está ligado com as imperfeições que nós ainda cultivamos. Então, o estado feliz ou não é inerente ao grau de purificação ou de imperfeições. Nós sabemos que a felicidade plena é na perfeição, a purificação completa do espírito. Então, toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de gozo. E toda qualidade é uma causa de gozo e de atenuação de sofrimento. Quanto mais nós nos esforçamos para nos livrarmos das imperfeições, menos sofrimento
mais felicidade. A proporção é sempre essa. Não há uma única imperfeição que não traga consequências lastimáveis, inevitáveis, e nem uma única boa qualidade que não traga uma recompensa. Temos a lei do progresso, então toda alma pode adquirir o bem que lhe falta e se despojar do que tem de mal. Mas de que forma? Segundo os esforços que faz e a sua vontade. Então, o futuro não está fechado a ninguém. Depende de cada um construir o seu futuro. Já dependeu de nós antes, e continua dependendo de nós, porque nós temos o livre-arbítrio. Deus não repudia a ninguém, recebe todo mundo à medida que vão alcançando a perfeição. Então, cada um tem sempre o mérito das suas obras. É preciso que esse crescimento se faça à custa da nossa vontade, da nossa iniciativa. Nós não podemos agir bem em função de uma obrigação, de algo que é imposto, porque aí não haveria mérito, né? O sofrimento está sempre vinculado à imperfeição e a felicidade está vinculada à perfeição. Então, a alma vai sempre carregar, onde quer que ela esteja, o castigo ou a felicidade. Não é preciso, para isso, um lugar circunscrito, inferno, céu, nada disso. Aquele que é feliz, ele vai ser feliz em qualquer lugar, e aquele que sofre vai sofrer onde quer que esteja. O bem e o mal são produto das boas e das más qualidades que se possui. É lógico, porque as imperfeições nossas nos levam a cometer ações. Essas ações são decorrência dessas imperfeições. Quanto mais o sujeito se livra da imperfeição, menos ele irá cometer ações que seriam a decorrência daquela imperfeição. Então, vem aí essa conclusão do item 6 aí. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante sua vida terrestre. Ou seja, isso nos remete lá àquela famosa questão 642, que fala lá que a gente é responsável não apenas pelo mal que faz, mas pelo bem que poderia ter feito e não fez durante a vida. O espírito sofre pelo mal que fez, né? Sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. Então, não há uma única má ação, um único mau pensamento que não tenha consequências. E assim como também não há uma única boa ação, um único bom movimento da alma, né? O mais leve mérito, numa palavra, que seja perdido. Tudo que a gente faça é contado. Toda falta cometida é uma dívida que deve ser paga. Se não for agora, terá que ser mais adiante, porque as existências são solidárias. Se quito hoje, amanhã não tenho mais a dívida. O espírito sofre a pena das imperfeições, tanto aqui quanto no espiritual. Então, tudo é decorrente das nossas imperfeições, sejam expiações de faltas cometidas, seja na existência presente, seja nas anteriores. Aqui nós temos que ponderar isso aqui, ó. Pela natureza dos sofrimentos e das vicissitudes suportadas atualmente aqui, na vida corpórea, pode-se julgar da natureza das faltas cometidas numa existência precedente e das imperfeições que são a causa delas. Sem generalizar muito também, porque às vezes a gente vê um sujeito numa determinada situação, já vai logo tirando conclusões. E nem sempre uma prova é uma expiação. Às vezes o sujeito escolheu determinada prova e está passando aqui por uma determinada dificuldade, um determinado desafio, e aí nós já vamos basear nisso aqui, já olhar para o sujeito e falar, esse aí deve ter matado alguém, né? Não, não é bem assim. Tem que ir com muita cautela nisso. A expiação varia, segundo a natureza e a gravidade da falta. Natureza e gravidade, veja bem, a mesma falta pode ocasionar expiações diferentes, porque o grau de responsabilidade varia em função de conhecimento,
ter a questão das circunstâncias, atenuantes ou agravantes, etc. Não há, em relação à natureza e à duração do castigo, Kardec usa muito a palavra castigo. Castigo a gente deve entender assim, como a consequência do mal praticado, apenas isso. Não é Deus olhando lá, é uma lei natural. A coisa acontece de forma natural. Esse castigo que ele fala não é Deus olhando, você fez isso, então agora eu vou te mandar isso. Não é nada disso. A única lei geral é que toda falta recebe a sua punição. E toda boa ação, a sua recompensa segundo o seu valor. Isso aqui é muito importante. Não há condenação por tempo determinado. Porque a duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento. Se o sujeito se melhora, se ele se arrepende, se ele se corrige, se ele elimina aquele problema, pronto. A condição imposta por Deus é essa que está aí, o retorno sincero ao bem. Pronto. Não é uma condenação, porque se você condena por um tempo determinado, esse texto que está logo em seguida aí, teria um inconveniente duplo. Você vai continuar a punir se o sujeito já se melhorou, porque você vai sofrer por 20 anos. Se com 5 ele já se melhorou, se arrependeu, se corrigiu, reparou o mal, ele vai continuar sendo punido por mais 15 anos. Então não existe na lei divina punição por tempo determinado. Ou, às vezes, é o contrário. Você condena por 20 anos. O sujeito não se melhorou, deu 20 anos, ele está liberado. Aí não também. Né? Enquanto o mal existe, ele será punido. Se ele cessar de existir, Deus cessa de punir. Então, a causa deixando de existir, o sofrimento também deixa de existir. Esse texto de Ezequiel é fundamental, porque as pessoas, às vezes, invocam a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, tem muita gente que adora isso, mas lá a gente tem, até lá a gente tem passagens que nos permitem interpretar adequadamente isso. Por exemplo, no profeta Ezequiel, a palavra lá de Deus, né, entre aspas, dizendo lá, quero eu a morte do ímpio? Disse o Senhor Deus. Eu não quero antes que ele se converta, que ele se retire de seu mau caminho, que ele viva? Juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas quero que o ímpio se converta, que deixe seu mau caminho e que viva. Então, é isso aí. Agora, o espírito culpado, se ele não melhorasse nunca, ele sofreria sempre, aí a pena seria eterna. Mas isso nós sabemos que não vai acontecer, porque cedo ou tarde, pela lei do progresso, a pessoa vai se modificar. Pode demorar até muito. Agora, uma condição realmente inerente à inferioridade é que o espírito, muitas vezes, ele acha que aquilo não vai ter fim. E isso faz parte do castigo, entre aspas. A eles lhes parece eterno. Essa questão do arrependimento, rapidamente. Muitas religiões apresentam o arrependimento como fundamental. Bom, se arrependeu, aceitou Jesus, então vai para o céu. A doutrina espírita nos traz uma visão muito, muito clara, muito lúcida a esse respeito. O arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento. Mas sozinho não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. Então, arrepender é uma boa, é o primeiro passo. Mas é preciso completar o processo. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Né? Você vai lá, o sujeito matou um pai de família, tal. Aí, vamos pensar assim, vem numa próxima, matou alguém, então ele vem numa próxima existência, é morto e pronto, está tudo acertado. Não está. Porque quando ele cometeu aquela falta, ao matar um pai de família, houve uma série de consequências para isso.
pode ter ficado uma mãe desamparada, filhos desamparados. Esses filhos podem ter tomado um mau caminho por falta da presença paterna. Há uma série de consequências que o indivíduo assume a responsabilidade. Ele vai ter que consertar tudo isso depois, mais tarde, né? O arrependimento, o que acontece? Não serve para nada? Não, serve. É o primeiro passo, como foi dito. Suaviza as dores da expiação, dá esperança, prepara as vias da reabilitação. Mas a reparação é que vai anular o efeito, vai destruir a causa. Perdão, como as pessoas pensam em geral, seria uma graça e não uma anulação. Então, não é dessa forma. E quando é que ocorre arrependimento? Pode ocorrer a qualquer tempo, em qualquer lugar. Quanto mais demorar, pior para a pessoa, sofre por mais tempo. Porque o arrependimento é um ponto de partida, um desejo de mudança, um ponto de partida para uma nova etapa. Né? O que é expiação? Isso é uma coisa que a gente precisa entender bem. Expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida. É o castigo, que muitas vezes aparece a palavra aí. Seja desde a vida presente, seja após a morte na vida espiritual. Seja numa nova existência corpórea. Até que os traços da falta sejam apagados. Consiste em fazer bem àquele... A reparação agora. Fazer bem àquele a quem se fez mal. Quem não repara suas faltas nessa vida, por impotência ou má vontade, encontrar-se-á numa existência ulterior, em contato com as mesmas pessoas, e aí vai ter que ir acertando. Então, ele vai falar de espíritos imperfeitos que são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Aquele que não se melhora, se o mundo que ele habita se vai mudar de categoria, ele vai ter que abandonar esse mundo, porque ele não está compatível, as emoções dele não são compatíveis com esse mundo. Então, ele vai ter que ir para um mundo inferior, expiar suas faltas, etc, etc, etc. Se a gente pudesse dizer, então, como fala o Kardec, conceber um lugar de castigo circunscrito, como eles falam aí no inferno, é nos mundos de expiação. Se pudesse pensar num lugar, então, de sofrimento, é nesses mundos de expiação, de prova. Nós conhecemos bem, né? O espírito tem o livre-arbítrio, seu melhoramento é muito lento, às vezes se obstina por muito tempo no mal, pode ficar por séculos, tal, né? Mas vai chegar um momento que a teimosia vai ser dobrada, né? E essa frase, essa finalzinha aí, ó, nenhum espírito está na condição de jamais aperfeiçoar-se. De outro modo, estaria destinado a uma eterna inferioridade. Escaparia à lei do progresso, que rege providencialmente. Então, não há. Pode demorar o quanto for, mas o sujeito vai... A lei de progresso é uma realidade. Uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, o espírito vai se curvar à lei do progresso. Deus nunca abandona ninguém, né? O guia protetor age quase sempre de maneira oculta, não exerce pressão, porque o espírito deve aperfeiçoar-se pelo fato de sua própria vontade e não em decorrência de qualquer coerção. Esse é um dos pontos básicos da doutrina espírita. Ela deixa a responsabilidade de crescimento para cada um. O sujeito não vai agir bem porque ele é obrigado a agir bem. Porque aí não tem mérito nenhum. Eu não fiz isso, não fiz tal coisa, porque se eu fizer, eu vou ser preso, porque se eu fizer, eu vou não sei o quê, eu vou para o inferno. Se a pessoa começa a agir bem por medo de ir para o inferno, até que é bom, porque começa a agir bem. Mas o fundamental é se modificar interiormente, a partir da própria iniciativa. Modificar as emoções, os desejos, os sentimentos. Porque aquele que tem o sentimento bom, o desejo do bem, vai fazer o bem espontaneamente. Não obrigado, não levado por alguma formalidade ou ameaça ou qualquer coisa assim. Ninguém é responsável pela falta de outro, isso é uma coisa que fica muito claro, é óbvio, né? A diversidade é muito grande,
Existem aquelas que são inerentes à inferioridade do espírito. E são muito parecidas, né? Agora, quando o sujeito se apegou muito à vida material, ele destaca bem isso aqui. A questão da perturbação vai durar muito tempo, anos, durar meses, anos, né? Um fenômeno muito frequente é se acreditar que ainda está vivo, né? A gente vê muito isso nas experiências mediúnicas, uma ilusão que pode se prolongar. Olha só, pode se prolongar durante anos. Imagina um sujeito que desencarnou, mas ele fica durante anos se achando vivo e querendo fazer tudo que fazia, experimentando as necessidades, os tormentos e as perplexidades da vida. Porque ele vai experimentar as necessidades, os desejos, vamos dizer assim, mas não vai poder satisfazê-los. Para o criminoso, a visão incessante das vítimas, as trevas que muitas vezes envolvem o espírito, até que chegue o arrependimento, o desejo de reparação. O orgulhoso, um problema, ver outros acima dele na vida espiritual. O hipócrita, ver-se penetrado pela luz, que vai revelar os seus pensamentos secretos, aí todo mundo vai ver que não era nada daquilo. O sensual, que ele vai sofrer com todos os desejos, todas as sensações, sem poder satisfazê-los, né? O avaro, o avarento, que vai ver a riqueza lá sendo dilapidada, destruída pelos herdeiros. O egoísta, porque ele vai ficar no mundo espiritual abandonado, ninguém vai lhe dar atenção, ele vai sofrer o que outros sofreram, vai ter sede, ninguém vai lhe dar de beber, vai ter fome, ninguém vai dar de comer, e assim por diante. O único meio de evitar ou atenuar as consequências dos nossos defeitos na vida futura é nós nos desfazermos deles o máximo possível na vida presente. E, se possível, ainda reparar o mal para não ter que repará-lo mais tarde. E vai se tornando cada dia mais complicado. A situação vai se complicando, cada um vai encontrar aquilo que preparou na vida corporal, né? Só que esse detalhe, se não aproveita, é uma tarefa a recomeçar cada vez em condições mais penosas, tal, né? A misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. Isso eu quero chamar a atenção, isso aqui é muito importante. A gente fala muito do perdão de Deus, né? Claro que o perdão está aí sempre, o perdão está todo, o tempo todo disponível. Só que não é um perdão incondicional. É o que está dizendo aqui, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Se ele perdoa, o sujeito não é, por isso não fica exonerado, não fica isento de fazer a reparação, de consertar o mal que fez. O perdão consiste exatamente nisso. Deus deixa a porta sempre aberta para que a pessoa possa fazer o retorno ao bem. Mas não significa que Deus perdoou, então está tudo certo agora, estou quitado. Nada disso. As penas são temporárias, subordinadas ao arrependimento, dependem, portanto, da nossa livre vontade. Vamos passar aqui, as penas suportam na vida espiritual, vêm juntar-se às da vida corporal. Na vida corporal que o espírito repara o mal, essa parte que ele fala, né? É na vida corporal que o espírito repara o mal. A reparação tem que ser feita aqui, em contato com aquelas pessoas a quem prejudicou. E é aí que ele vai pôr em prática também as resoluções que tomou na vida espiritual. E aí, o 32, Deus não poderia provar um amor maior se tivesse criado as criaturas infalíveis. Então, ninguém ficaria sujeito a erros, nada, porque todo mundo seria perfeito. Seria preciso que ele criasse seres perfeitos, né? Para que ninguém cometesse erros. Ele poderia fazer isso? Claro que poderia. Mas se não fez, é que na sua sabedoria quis que o progresso fosse a lei geral. Quis que alcançar a condição máxima, a meta de felicidade, o desenvolvimento, fosse
Mérito de cada um, conquista de cada um. E o final aqui, no final, o artigo 3º é um resumo, 33, aliás, 33º, é um resumo de todo o resto. É é um ponto onde a gente pode ver a excelente didática de Allan Kardec. Apesar da diversidade dos gêneros e dos graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nestes 3 princípios. Ele faz então aqui agora um resuminho de tudo aquilo lá. Primeira coisa, o sofrimento está vinculado à imperfeição. Segunda coisa, toda imperfeição e toda falta que dela decorre traz consigo o seu próprio castigo, por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença decorrente dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Todo homem, podendo desfazer-se das imperfeições pelo efeito de sua vontade, esse é o 3º item, pode poupar a si mesmo os males que delas decorrem e assegurar sua felicidade futura. Então veja que isso aqui é um resumo realmente. Imperfeição, aquilo que nós carregamos ainda, imperfeições morais, evidentemente, aquelas das quais nós não conseguimos nos libertar. Essas imperfeições ocasionam faltas, ocasionam erros, porque se nós fôssemos perfeitos, nós não cometeríamos erros. Então, essas imperfeições dão origem a erros, a faltas, atos equivocados, ações equivocadas. E aí nós vamos ter que enfrentar as consequências dessas ações equivocadas, porque elas serão naturais e inevitáveis. Não é Deus lá, repetindo, não é Deus lá pronunciando um castigo para cada erro, para cada coisa que se faça. Não, é a lei natural que vai vigorando, de forma natural, de forma inevitável. Ele dá até exemplo aí, a doença decorre do excesso, o tédio decorre da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta, para cada indivíduo. Então, o que é que tem que fazer? Como depende de nós, como nós temos livre-arbítrio, depende de nós do uso da vontade, da força de vontade, nos desfazermos dessas imperfeições. Quanto mais nós fizermos isso, menos nós cometeremos as ações equivocadas que elas dariam ocasião. E, como resultado disso, obviamente, não sofreremos as consequências. É uma coisa simples, uma coisa elementar, né? E o Kardec concluiu aí com essa frase aqui. Depois daquele resuminho ali, ele coloca assim: tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Vejam bem, então, nós, apesar dos problemas que tivemos, poderíamos ter feito um desenvolvimento um pouquinho melhor disso daqui, mas, enfim, da próxima vez a gente consegue fazer mais certo. Que Deus nos abençoe, que nós possamos todos reunir sempre as nossas melhores forças nessa direção aqui, porque nós estamos informados desse processo todo, dessa solidariedade existente entre todas as encarnações, as coisas todas interligadas, né? Então, esse Código Penal da vida futura, que tem esse nome às vezes tão, né, Código Penal, não é construído da mesma forma que o nosso Código Penal. As pessoas arbitrariamente decidem, resolvem. Não. O que o Kardec fez foi observar aquilo que se passava, fazendo experiências com centenas de espíritos
em locais diferentes, médiums diferentes, e estabelecendo, então, conclusões, ilações, que permitiram a ele chegar a esse conjunto de leis. São leis naturais, é aquilo que de fato ele observa. Ele interrogou espíritos mais atrasados, espíritos mais adiantados, reuniu tudo isso, analisou, elaborou e apresentou esse código. Que nós consigamos fazer, então, um bom uso dessas instruções e assegurar desde já uma condição futura melhor. Muito obrigado a todos pela atenção, que Deus nos abençoe, e vamos fazer uma prece final aqui para darmos fim a essa transmissão. Agradeço a todos aí que participaram, peço desculpas porque eu tive algum problema aqui com a internet, e na próxima, se Deus quiser, vai sair melhor. Deus, nosso Pai de amor e bondade, nós estamos encerrando as nossas reflexões de hoje, nesse momento de encontro, embora virtual, agradecendo por essa oportunidade, agradecendo aos bons espíritos por todo o bem que nos fazem, por terem mais uma vez nos auxiliado nesse momento, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que preenche a nossa existência. Abençoai-nos agora e em todos os momentos, Senhor, que assim seja. Um abraço a todos, muito obrigado.